Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais carreiras e profissões dentro da área de dados. Ou seja, para você que está começando, quer migrar ou quer passar de nível, né, dentro mesmo já da área de dados onde você já está trabalhando, eu vou explicar para vocês as principais profissões, carreiras, né, e quais caminhos, né, você pode estar seguindo dentro da área de dados, beleza? Então fica aí até o final do vídeo. Valeu! Então, pessoal, falando aqui sobre as carreiras e profissões na área de dados. Nós sabemos já, como vimos no vídeo passado, né, que nós temos muitas áreas dentro da área de dados, ou seja, nós temos sub-áreas ali dentro da área de dados, engenharia de dados, ciência de dados, análise de dados e por aí vai. E nós precisamos entender quais são essas profissões, né? Quais são as skills, quais são as tecnologias que são pedidas dentro dessas sub-áreas, né? Qual o valor de salário inicialmente pago? Então, é importante você entender, mesmo que pareça que isso não é bem relacionado a conceitos e fundamentos, é importante você entender quais são as profissões, né? O que elas fazem e curva de dificuldade, né? Curva de aprendizado, o nível de dificuldade que você vai enfrentar dentro daquela área. Então, eu acho que sim, é um vídeo que faz todo sentido dentro dessa parte de conceitos e fundamentos, porque você está aprendendo o conceito, né, de cada uma dessas profissões e entender onde você pode iniciar, se é mais fácil começar, por exemplo, como analista de dados ou como cientista de dados e entender tudo que envolve essas profissões, beleza? A gente começando aqui pelo analista de dados. Bem, o analista de dados, basicamente, seria ali junto com a parte de business intelligence, a parte mais fácil. Quando eu falo fácil, quando a gente vê até aqui a parte de curva de aprendizado, né, que é uma curva de aprendizado de baixa a média, né, o grau de dificuldade de baixa a médio, isso vai acabar sendo correlativo em todas as outras profissões aqui, carreiras que eu for mostrar para vocês. Ah, essa curva é dentro da área de dados, tá? Não quer dizer que seja algo fácil, mas comparado com as outras profissões que eu irei mostrando aqui, é fácil relacionado a isso, tá? Não fácil de uma maneira geral de todas as profissões que existem aí no mundo, né? Ah, então vamos lá. Bem, conceitos e fundamentos é o que a gente está aprendendo aqui nesse curso barra playlist, enfim. Cursos e fundamentos gerais, né, na área de dados. E vai ter um foco, você precisa ter um foco maior para essa parte de análise de dados, certo? O salário médio ali inicial da carreira, aqui eu botei um salário inicial pensando ali no estagiário, no trainee, até o primeiro nível ali de júnior, tá? Então as empresas costumam pagar entre R$ 1.000, 4.417, isso ali baseado no que eu vi no Glassdoor, que é uma das plataformas ali de emprego, né, de paga, uma das mais famosas, né, que possuem salários, e etc, coisas do tipo. Então, você pensando ali num cara, numa pessoa, enfim, que está começando a sua vida, né? Ou está migrando de uma outra profissão, mas está bem cru, ainda está bem no início, vai ser essa faixa aqui de salário. Pensando em ferramentas e tecnologias, essa parte de ferramentas e tecnologias, a gente vai envolver tudo, não só ferramentas no sentido de, por exemplo, igual num Excel, mas linguagem de programação também, né, como Python, linguagem de consulta como SQL, enfim. Pensando no analista de dados, eu diria, tá, pelo que eu vejo no mercado, pela minha experiência, essa aqui é o princípio básico, tá? Outro detalhe que é importante falar para vocês é que, falando das profissões aqui, eu vou entrar em detalhe, é tudo pensando de forma mais inicial ou você migrando de dentro da área de dados, igual eu falei no começo. Às vezes você é um analista de dados, você quer virar um cientista de dados, é mais fácil você virar um cientista de dados já sendo um analista de dados do que você começar como cientista de dados direto. Vocês podem ver que é mais fácil achar vagas de analista de dados júnior do que um cientista de dados ou um engenheiro de dados júnior, por exemplo.
Acha, lógico que acha. Mas, estatisticamente falando, tem mais vagas de analista de dados do que dessas outras duas profissões que eu falei. Então, é um profissional que já havíamos conversado em outro vídeo, né? Ele mexe ali mais com análises exploratórias, ele mexe mais com essa parte de achar, né, padrão entre os dados, né, gerar esses insights baseados em dados, mais focado ali no porquê, né? E a gente vai entender esse porquê também num vídeo futuro, né? Que eu vou falar sobre tipos de análise de dados que nós temos, né? Descritiva, diagnóstica, preditiva, prescritiva. E ele foca mais, ele não foca tanto naquela questão de produção visual, né? Produção de dashboard, etc. Essa parte, ela fica mais para o analista de Business Intelligence. Tá? O analista de Business Intelligence, ele traz esse know-how mais do analista de dados. Porque o analista de dados, eu ainda vejo muito, não que seja... É igual, eu sei que eu estou sendo repetitivo nessa parte, mas é sempre bom reforçar. Não estou dizendo que é fácil ser analista de dados. Mas dentro das profissões, na minha visão, na minha experiência e no que eu vejo do mercado, acaba sendo o início, né? Tanto o analista de dados como o analista de Business Intelligence, eles acabam sendo os mais fáceis de iniciar, certo? Então eu vejo muito analista de dados ali mais voltado ali pro DBA, mais ali voltado para essa parte de análise, né? E de consultas ali no Data Warehouse, exatamente para enviar esses dados ali para fazer uma pré-seleção, né? Vamos dizer assim, uma pré-seleção desses dados ali, ver ali os insights, regras de negócio, para poder estar enviando por exemplo, aqui para o analista de Business Intelligence, criar um dashboard, fazer a parte de agregações, cálculos. Isso pode acontecer antes, né? De uma camada anterior ali na engenharia de dados, mas é mais comumente usado, por exemplo, dentro de uma ferramenta como o Power BI, fazer os cálculos ali dentro primeiro, por exemplo. Tudo vai depender muito do cenário, mas falando de forma geral, o analista de dados cuidaria mais dessa parte de padrões, né, a análise de padrões desses dados, e aqui o analista de Business Intelligence, ele é mais a parte visual, storytelling, preparação ali para entregar KPIs, para que o tomador de decisões possa visualizar isso de uma forma mais fácil, tá? É sempre importante ter isso em mente, né? A nossa profissão, ela é feita para entregar facilidades e vantagens, né, para o pessoal da área de negócio. Bem, o Analysis Business Intelligence, eu coloco aqui a parte de conceitos e fundamentos gerais, vou colocar isso em todos, porque todos precisam de conceitos e fundamentos sólidos de forma geral, e focar mais para a parte de análise e visualização de dados. Ferramentas e tecnologias, um SQL, um Python, um Power BI, um Tableau, um Qlik, né, que esses três são ferramentas de visualização, umas mais focadas em visualização como o Tableau, o Power BI ele faz ali uma parte de tratamento de dados, mas não é recomendado usar nele, né, por questões de performance, mas ele aguenta ali até um certo ponto, tá? Então o SQL e o Python acabam dando suporte aqui para essa parte do Power BI, mesmo que o Analyst Business Intelligence não necessariamente, de modo geral, ele seja responsável por essa parte de tratamento. O salário inicial é de R$1.000 ali a R$3.500. É uma curva de aprendizado média. Eu coloquei o analista de dados com baixa e média, mas eles praticamente, na minha opinião, são, né, na minha opinião, e não só a minha opinião, mas na minha experiência e visão de mercado e de dados que a gente possui, eles são equivalentes. O engenheiro analítico, que é o Analytics Engineer, essa profissão aqui, ela é um pouco mais recente, tá? Ele basicamente cuida ali da parte do T, do ETL ou do LT, né? Ele é responsável pela transformação, a parte de entregar a qualidade para os dados, a parte de testes, né? Otimização. Então ele cuida ali dessa parte antes de ir para o que a gente chama de como camada Gold, ou a gente chama de camada ali para o Data Warehouse, que é basicamente
a etapa que vai seguir para a criação de análise de dados, visualização de dados. Ferramentas e tecnologias mais utilizadas: SQL, dbt, Snowflake, Python e Cloud Computing. Vocês podem perceber também que eu coloquei Cloud em todas as profissões, porque Cloud possui serviços, e esses serviços, dependente da Cloud, AWS, GCP, o Azure, ele vai englobar todas as profissões. Entendeu? Então, assim, a Cloud, ela tem serviços que pega análise, engenharia, ciência de dados, tudo. Beleza? O salário inicial é aqui entre 1.000 e 4.784. Vocês podem ver que eu coloquei realmente o 1.000 em todos, né? Para ser realmente ali, estagiário, mais basicão, mais simples também. E esse range de salários também depende muito do tamanho da empresa, maturidade da empresa. Enfim, várias variáveis dentro do escopo para poder definir aqui salários, né? Bem, carreira de engenheiro analítico tem a curva de aprendizado de média e alta. Você começa a pegar uma parte um pouco mais pesada em relação ao Python, em relação a código, um nível de atenção maior em determinadas coisas. Você precisa ter um pouco mais de maturidade em relação aos dados. Basicamente, não é uma profissão que você vê muita vaga de júnior, você vê vaga mais de pleno e de sênior. O engenheiro de dados, que é um pouco mais conhecido, né? Esse aqui, na verdade, é mais conhecido que o engenheiro analítico, obviamente. É mais focado os conceitos na parte de pipeline de dados, ETL, LT, né? Que o pipeline de dados é o caminho, a ponta a outra do dado, né? Da onde o dado vem até onde ele vai. O ETL é a parte de extração, transformação e carga. O LT é mais ou menos ali o contrário, né? Tem vídeo sobre isso também no canal, que é extração, carga e transformação. E a parte de ingestão e consumo de dados em geral, tá? Então, o engenheiro de dados, ele traz esse dado pronto, ele prepara esse dado para que seja consumido. Ferramentas e tecnologias, a parte Spark, Databricks, Airflow, SQL, Python e Cloud Computing. Como eu falei, né, o cenário de trabalho, né, seu será de construir, manter, otimizar a infraestrutura, em data lakes, data warehouse, volumes de dados, enfim, cuidar para que esse dado chegue com qualidade para ser consumido. É uma curva de aprendizado alta, grau de dificuldade alta. Não recomendo você iniciar como engenheiro de dados. Você pode começar como engenheiro de dados. Assim, quando eu falo não recomendo, é porque é importante você pegar, eu vou até explicar mais para frente, algo mais fácil e talvez também pegar algo de forma mais generalista. Tá? Eu recomendo você começar mais como generalista na área de dados. Bem, é bem mais atraente, né? O inicial realmente costuma pagar muito bem. Antigamente, o cientista de dados, como é que se diz? Uma fama maior, né? Paga, lógico, muito bem o cientista de dados também no início, que a gente vai ver que aqui é o próximo. Mas o engenheiro de dados tem ganhado mais espaço, né? Tem ganhado mais relevância no mercado. E o cientista de dados, que é mais voltado ali para a parte de matemática, estatística, análises preditivas, machine learning, né? LLMs, deep learning, como é que é mesmo? Meu Deus do céu. Enfim, a parte de ChatGPT, essas coisas, ele trabalha mais com essa parte de IA generativa. É isso que eu queria falar. E então, ele cuida mais dessa parte de gerar modelos, né? De fazer treinamento de máquina, etc. As ferramentas, tecnologias são mais voltadas aqui, né? Python, R, SQL, computação em nuvem, né? Então, ele trabalha muito, muito com essa parte mesmo futura de prever tendências, né? Responder perguntas mais complexas relacionadas a isso. Precisa muito, muito, muito de matemática e de estatística. Precisa realmente de um nível assim, de maturidade muito, muito forte em relação às outras, eu diria.
engenheiro e o cientista são bem, eles estão bem lado a lado, né, paralelamente falando. Então, é uma profissão também que demanda bastante e geralmente não se começa, não, raramente tem cientista de dados júnior, então recomenda-se começar de outras formas. Eu deixei aqui um gráficozinho bem simples, né, x e y, mostrando o que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, curva de aprendizado, grau de dificuldade, vai do analista de dados até o cientista de dados. Existem casos que você pode sim começar como cientista, engenheiro, não são casos mais fora da curva. Então, realmente eu recomendo você começar nessa parte aqui e depois ir pulando. Mas, se você conseguir o outro, show de bola, vá para frente. Bem, existem várias outras profissões, né, na parte de dados, na área de dados. Eu quis focar mais naquelas ali, que são as que mais aparecem. Então, a gente tem outros ali, engenheiro de prompt, especialista em visualização de dados, governança, engenheiro de inteligência artificial, engenheiro de dados mais... Até escrevi aqui errado, desculpa, viu, gente? Cloud Computing, arquiteto de dados, DBA, enfim. O nome... Por que eu botei isso aqui? O nome, não se apeguem muito ao nome, somente quando vocês estiverem procurando vaga. Por quê? Porque de começo, por dois motivos. Primeiro, de começo, é interessante você pensar em ser um profissional generalista, ou seja, um profissional que vai ter essa parte que eu estou explicando para vocês, que é de conceitos e fundamentos muito forte, e vai conseguir atender um pouco de cada. A maioria das empresas não possui uma maturidade suficiente e nem dinheiro suficiente, né, orçamento suficiente para ter uma pessoa só fazendo engenharia, uma pessoa só fazendo análise de dados, uma pessoa só fazendo ciência de dados, por exemplo. Tá? Acaba que uma pessoa às vezes pega tudo, faz tudo, né? Ou divide com outra pessoa e faz tudo 50 por 50%. Então, assim, é importante você ter essa ideia de que é muito importante você entender o que cada profissão faz, igual eu expliquei para vocês aqui nesse vídeo. E também tem a questão de que nem sempre, quando você vai procurar uma vaga, ela vai estar com o nome ali de não sei o que de dados, alguma coisa relacionada a dados, alguma coisa relacionada exatamente à profissão. É interessante, dando até uma dica extra aqui, você, quando for buscar alguma coisa, buscar também pelas ferramentas, pelas tecnologias, né? Se você colocar um SQL lá no LinkedIn, provavelmente você vai ver um monte de coisas com outros nomes, sei lá, analista financeiro, gerente de projetos, não sei, deixa eu ver aqui, engenheiro de produção, enfim, várias outras profissões que pedem essas skills, essas tecnologias, porque elas estão ficando muito básicas. É igual você ter o pacote Office, né? Antigamente, se você ter pacote Office, PowerPoint, Office, Word, você já era o rei, né? Hoje, você ter um SQL, um Power BI, um Python, tá se tornando o básico, né? Igual o inglês. Então, pessoal, é isso. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário e até o próximo vídeo da nossa série barra cursos sobre conceitos e fundamentos essenciais para a área de dados. Valeu!